Fala pessoal, tudo bem? Eu sou Humberto Alencar, sou analista de orçamento do Ministério da Economia. Tenho esse canal aqui no YouTube para falar sobre as mudanças na economia brasileira e como essas mudanças podem afetar o seu bolso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve aqui no canal, marca o sininho para você receber uma notificação sempre que eu fizer um novo vídeo. E no final desse vídeo, dá um like, dá um gostei, compartilha com seus amigos que precisam desse tipo de informação. Hoje eu vou dar continuidade ao que na semana passada eu fiz um vídeo, tá aí na descrição, sobre o Plano Mansueto. Hoje eu vou falar sobre o socorro que está sendo feito aos estados e municípios. O Plano Mansueto, que já vem lá de 2019, ele pretendia reestruturar as contas dos estados e municípios. E por que reestruturar as contas dos estados e municípios? É um problema generalizado no Brasil hoje, né? Estados, municípios e União, nos entes da federação, o que? Gastar mais do que arrecada. E o que os estados e os municípios fazem quando eles não conseguem gastar menos do que arrecadam? Eles vão lá, batem na porta da União e pedem uma ajuda da União. E a União, nas últimas décadas, sempre dá uma ajudinha ali para os estados e municípios conseguirem fechar suas contas. A ideia do Plano Mansueto, em 2019, quando ela foi apresentada para o Congresso Nacional, é fazer uma reestruturação das contas de estados e municípios, desde que houvesse vários condicionantes, várias regras fossem respeitadas para que no futuro estados e municípios não mais precisassem dessa ajuda. Quais seriam essas regras? Principalmente regras de o quê? Um controle nas despesas de pessoal, um controle, um limite para que essas despesas de fato obedecessem, aliás, regras da Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000. E que muitos estados não conseguiram ainda se adequar, muitos municípios acabam não entrando ali nesses controles, nesses limites das despesas de pessoal. E o que acontece? Como o Plano Mansueto foi apresentado e não foi votado, foi discutido ao longo do tempo, quando veio a questão do coronavírus, o pessoal pensou, poxa, agora os estados e municípios vão precisar da ajuda da União, vamos resgatar a discussão lá do Plano Mansueto. Ocorre que existe uma série de condicionantes, uma série de problemas ali que não estavam articulados ainda, não estavam definidos no Plano Mansueto. Então o que o pessoal fez? Deixou de lado o Plano Mansueto e foi discutir uma ajuda emergencial, uma ajuda mais voltada para o curto prazo por conta do coronavírus. Como é que a gente faz o orçamento? O orçamento ele é feito do lado das receitas, você faz uma projeção das receitas para o ano seguinte e baseada nessa projeção das receitas, você estabelece quais serão as despesas gastas em função dessas receitas. Se essas receitas tiverem uma arrecadação menor, o que vai acontecer naturalmente com as despesas? Essas despesas precisam ser contingenciadas, elas precisam ser controladas para que elas encaixem num valor menor de arrecadação. E é isso que vai precisar ser feito. Só que o que acontece? As despesas, agora por conta do coronavírus, você não tem como controlar várias dessas despesas, porque elas são despesas extremamente necessárias para a melhoria do sistema de saúde. Ou seja, despesas crescentes e incontroláveis, difíceis de controlar, né? Não tem nem como controlar por conta dessa questão da pandemia, da estruturação do sistema, né? Despesas crescentes. E o que está acontecendo com as receitas dos municípios e dos estados por conta do isolamento, do fechamento do comércio, né, da economia desaquecendo? Vai acontecer o quê? Uma queda na arrecadação. E uma queda da arrecadação em dois impostos extremamente importantes para as contas estaduais e municipais. ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias, é o principal imposto de arrecadação dos estados, e o ISS, Imposto sobre Serviços, que afeta principalmente ali os municípios. Esses dois tributos, esses dois impostos, eles caíram drasticamente. Tendo em vista uma queda drástica na arrecadação desses dois impostos e uma necessidade de maior despesa, principalmente por conta da estruturação hospitalar, por conta do coronavírus, o que os estados e municípios
tiveram que resolver. Olha, pô, tem o Plano Mansueto lá. O Plano Mansueto ainda não foi definido, mas a gente precisa de uma ajuda emergencial. E é isso que foi votado na Câmara dos Deputados hoje, foi aprovado na Câmara dos Deputados, vai passar pelo Senado, e eu vou explicar um pouquinho dessa ajuda, do jeito que o texto está hoje na Câmara dos Deputados. Vamos lá, listei alguns dos itens aqui para eu lembrar. Basicamente vai funcionar da seguinte forma essa ajuda. Vai haver uma suspensão dos pagamentos em relação ao BNDES e à Caixa, ou seja, estados e municípios, no que eles tiverem de dívidas em relação ao BNDES e à Caixa, essas dívidas ficarão suspensas, né? A arrecadação do ICMS e do ISS, que caiu nos últimos meses, ela será compensada. Será compensada por quê? Pela União. E sabe quanto que vai dar essa conta no total? Cerca de 89,6 bilhões para a União. Por quê? Porque a União vai compensar estados e municípios na perda de arrecadação de março até setembro. De março até setembro. Tudo que cair de arrecadação do ICMS e do ISS, que cair relativo a 2019, toda a diferença, quem vai compensar? A União. Então, esses dois pontos são os dois principais pontos da ajuda que a União vai fazer para os estados e municípios. Isso, pessoal, ainda vai ser votado pelo Senado Federal. Acho que é algo que precisa ser ressaltado também. O texto ainda vai passar pelo crivo da presidência da República, né, executivo, que pode vetar esse texto. No entanto, é preciso lembrar que o veto, caso ocorra, ele pode ser derrubado no Congresso Nacional. Por enquanto, hoje, a gente tem este cenário de auxílio para estados e municípios, ou seja, ficou de lado aquele plano Mansueto, que eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, vale a pena assistir para quem quer mais detalhes, e ficou acertado hoje, votado na Câmara dos Deputados, esse auxílio mais emergencial, esse auxílio mais imediato, esse auxílio de curto prazo. Como, pessoal? Compensando a perda de arrecadação do ICMS e do ISS. Ou seja, caiu a arrecadação, subiu as despesas, os estados e municípios bateram na porta da União, o Congresso Nacional votou essa ajuda de 89,6 bilhões que vão aí onerar a União em benefício dos estados e municípios. Ok, pessoal? Em linhas gerais, isso. Ficamos aí para o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, marca aí, dá um like nesse vídeo, compartilha com as pessoas que têm interesse nesse tipo de conteúdo, e não preciso nem dizer como isso pode afetar o seu bolso. Todas as mudanças econômicas vão afetar o seu bolso de alguma forma. Seja você que está nos estados, seja você, né? A gente está ali ao mesmo tempo que a gente está numa cidade. Eu estou em Brasília, mas muitas das pessoas elas estão ali numa cidade, tem o prefeito, o que o prefeito está fazendo, o que o governador está fazendo, o que o presidente está fazendo. Ou seja, todos esses tributos são arrecadados para cada um desses entes e de alguma forma isso acaba afetando o nosso bolso. Ok? A gente se vê no próximo. Um grande abraço.